Ei, vocês, pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, eu ainda não entendi como funciona o funcionamento dessa minha nova casa. Mais uma hora a gente vai, tá? Então, eu ainda estou me adaptando, então a gente vai fazer as coisas aos poucos. E para quem não sabe, eu fiz uma votação na comunidade do YouTube pedindo umas sugestões para que vídeo fazer, e eu botei umas sugestões e a votação que caiu só foi essa que eu vou botar aqui do lado para vocês. Confesso que eu pensei que ia ser outra, mas saiu do Hyundai para falar sobre como foi esse processo de 2021, né, com o Hyundai. Eu vou começar a botar para vocês voltarem, vídeos lá para vocês votarem e pra gente gravar aqui. Para começar, se for ficar muito grande, eu faço parte 1 e parte 2, mas boto tudo no mesmo dia, porque eu não tenho paciência para ficar esperando. Tá, como eu vou fazer? Vou fazer cronologicamente, como eu me lembrar também, porque é tudo da minha cabecinha, da minha memória, principalmente afetiva, né? Lembrando que isso é uma percepção de como eu me sentia e como eu via o núcleo que eu estava participando do fandom naquela época. Como foi estar sem Hyundai em 2021, como foi todo esse processo dele estar sem eles, como o fandom se comportou, como a gente recebeu essa notícia e como os meninos se comportaram. E a gente estava na época do Kingdom também. Tem coisa engraçada, eu não vou entrar em detalhes. Quem sabe, e sinceramente aconteceu tanta coisa que eu acho que eu consegui fazer vários vídeos sobre como foi, né? Vamos lá. Eu tenho que contar algumas coisas para vocês primeiro. Eu entrei no fandom em 2020, então em 2020 foi antes da Era Backdoor, bem antes, na época quando eles estavam promovendo, tinha acabado de promover a música Easy. Então vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas para vocês. Primeiro, nessa época eu entrei em 2020, o Hyundai estava no auge, gente, assim, de popularidade, assim, ele tava o supra-sumo do auge, tá? Eu tenho que lembrar isso pra vocês. O Hyundai, nessa época, eu entrei no fandom, pra vocês terem noção, o Hyundai, na época, toda vez que tinha pesquisa ou qualquer coisa relacionada ao álbum mais popular da quarta geração, o Hyundai estava em primeiro. Quando botava o artista mais popular da JYP, o Hyundai também sempre estava entre os 3 primeiros ali. Na época, o GOT7 ele estava na JYP, então meio que ele só perdia pro Jackson, se eu não me engano, Jackson do GOT7. Então, assim, o Hyundai estava no auge, gente. E foi nessa mesma época, em 2020, que tudo que o Hyundai tocava, qualquer coisa que ele botava naquele cabelo dele, viralizava, gente. Assim, era surreal. O garoto respirava, virava notícia. Sim, era surreal, gente. Eu juro pra você. Ele faz isso agora? Faz, mas na época, eu não sei se é porque estava no meio de uma pandemia, era 2020, as pessoas não sei, gente, era uma loucura. Pra vocês terem ideia, o Felix e o Hyundai, em 2020, todo mundo que entrou, ou grande parte das pessoas que entraram no fandom foi por causa do Felix ou por causa do Hyundai. Alguns por causa de Godmin, que foi o meu caso, por causa do Felix em Godmin, e outros por causa de uma fancam do Hyundai cantando uma música do... Agora eu não lembro qual é a música, o nome do grupo, né? Mas... Ou essa fancam aqui que eu vou botar pra vocês. Era surreal, gente. Esse menino, toda a fancam do Hyundai, em um dia batia milhões, assim. Gente, eu juro pra você, hoje em dia não se fala muito de fancam, mas naquela época, qualquer coisa de fancam, eu acho que é porque a gente estava na pandemia. Gente, o fancam do Hyundai, então assim, era muito popular. Ele é popular hoje, gente, mas na época. Tanto que quando eu entrei no Twitter, o meu primeiro ult foi o Felix. Mas quem me conquistou no coração foi o Sumi, né? Então foi o Sumi e depois o Ram. O Lino só foi bem depois, foi em 2022. Mas assim, o meu ult era tanto que eu entrava no Twitter, eu era uma das poucas que tinham a foto de perfil do Sumi, porque era tudo, basicamente, o Hyundai e o Felix. Então, esse é o contexto. O que aconteceu? Eu, na minha inocência, agora vamos lá,
eu não sabia muito sobre K-pop, né? Então eu tinha entrado no K-pop. E o que aconteceu? Final de 2020, o Hyunjin estava louro ainda. Quando chegou em 2021, em janeiro, o Hyunjin, para quem não sabe, apresentava um programa Music Core. As lives, fazia Music Core, ele fazia as lives no carro no sábado. Então, janeiro foi a mesma coisa. E nessa época, o Hyunjin pintou o cabelo de preto. E eu, na minha linda inocência, como eu falei, achava que o Hyunjin era muito amado, sabe assim? Falar, o Hyunjin, todo mundo ama o Hyunjin. Gente, não tem como não amar. Todo mundo amava o Hyunjin, então assim, eu falo assim, eu não vou ver a live dele hoje, depois eu vejo. Não, eu vou ver fancando sumido, aí eu sempre me deixava muito sumido, assim, eu sempre gostei de ver as coisas dele, das vim pra ele. Porque eu sabia que, o Hyunjin era assim, o Hyunjin respirava, batia milhões, então assim, eu não sentia aquela preocupação de comentar ou falar muito sobre o Hyunjin, porque eu achava assim, gente, o Hyunjin é muito amado. Então na minha cabeça eu falava, eu não preciso dar tanto amor pro Hyunjin. Ai, que triste. E nessa mesma época a gente teve o início, a gente teve, olha só como foi icônico 2021, começo de 2021, janeiro, fevereiro. A gente teve, foi a época, na primeira semana de janeiro, acho que se eu não estou enganado, vocês podem lá conferir. A gente tivemos Maquineon Top, que foi lançar o MV. E eu fiz uma trend, inclusive vou depois botar o link aqui embaixo, vocês vão clicar. Eu fiz uma trend falando, eu queria muito que vocês lessem essa trend no Twitter que eu fiz no final de 2021, falando sobre o que eu senti de maneira escrita, então vocês podem lá ler. E foi... Eu relembrei de tudo que aconteceu comigo em 2021. Teve o início dessa era, que é esse Cold, que a gente teve no primeiro episódio, que foi da neve. Então a gente recebeu esse presente. Lindo, maravilhoso. E a gente estava muito feliz. E ele já tinha sido anunciado como o Kindle. A gente não sabia como ia funcionar, mas a gente sabia que ia ter o Kindle. Na época, a gente não queria muito, mas não tinha muito o que fazer, então a gente aceitou que eles iam participar do Kindle. Ninguém gosta muito da Mnet, então... Mas a gente estava, ok, vamos dar isso pra eles. Mas a gente estava muito feliz, a gente... É um filme tranquilo, então a gente tranquilo, então a gente não tava de boa. Então, a gente vai participar desse negócio, desse momento. Eles escolheram participar, a gente vai apoiar eles, né? Em fevereiro, uma semana antes, porque foi assim. O Kindle oficialmente começou em 1º de abril. Então fez 3 anos agora. Em abril. Oficialmente. Tipo, a live, o programa começou. Só que a live, a primeira apresentação deles, que é aquela que eles apresentaram mesmo, que é a live que eles estão todos de cabelo preto. Então, aquilo foi em fevereiro. Então, o que acontece? O Kindle, a Mnet anunciou que, eu não me engano, 20 e alguma coisa de fevereiro, eles iam fazer uma live. Em algum momento, algum horário, eu não lembro que horas foi do Stray Kids, mas em um horário ia ter uma live que eles iam fazer essa apresentação ao vivo. Porque ia ser uma live única em fevereiro, e depois a gente ia rever, a gente não ia poder gravar, não ia poder estar em lugar nenhum, porque depois a gente ia rever, eles iam mostrar de novo essa live, essa apresentação deles em abril. Então o que acontece? A gente ia ter a live, e depois eles iam mostrar pra gente em abril de novo, e foi o que aconteceu. Então eles iam mostrar a preparação deles, o programa. Então a gente ia ter essa live. Então presta atenção, isso é muito importante. E uma semana antes da gente ter essa live, o Hyunjin fez uma live. Uma semana antes, tá? Não, uma semana antes, se eu não tô enganado, uma semana anterior. O Hyunjin fez uma live que perguntaram a ele se ele tava empolgado pro Kindle. Ele falou que tava muito empolgado. A gente foi uma semana antes, não tinha nada acontecendo. A gente sabia que tinha alguns boatos acontecendo sobre... Mas não era muito pra gente, pra eles lá, não sei como tava funcionando, mas pra gente que tava aqui fora, tava tudo tipo, normal, falando. Por isso que eu tenho muito pavor de quando começo a levantar tag ou fazer um monte de coisa, porque eu já fico com aquela pulga atrás da orelha, tá? Eu tava tendo noção da dimensão do negócio. A gente tava falando, mas a gente sempre sabe que tem hate, gente. Hate tem o tempo todo, a gente tá até acostumado. Então ele falou que tava muito empolgado e tal. Gente, eu juro pra você, o Stray Kids foi convidado, a gente já sabia que ele tinha sido convidado a participar de um debate que o Trilat ia falar sobre eles terem criado um novo ritmo, né, que é o Mala Taste. Então, eles iam falar sobre como
não foi como era produzir música, assim. Eram vários. O debate era vários programas, várias pessoas de várias áreas da Coreia, e eles foram representando a música e a produção, se eu não me engano. E era ao vivo. E eles iam ter uma apresentação também. Na época, eles só tinham feito como Back to Backdoor e All-In. All-In. Era Backdoor e All-In. Eu não lembro qual foi a apresentação, vou ver se eu acho pra vocês. Mas o que mais. Aí era bem de manhã pra gente aqui no Brasil. Era tipo. Acho que era mais 6 horas da manhã que eles começaram. Aí começou a coisa a ficar meio esquisita. Começou a coisa a ficar meio estranha. Quando a gente. Aí começou a apresentação, esse debate, esse programa, que era um debate, gente, era uma conversa, tipo, um programa de entrevista muito sério, inclusive. Assim, conversando com as pessoas que. Eu tinha um grupo, inclusive no Telegram, e um grupo no WhatsApp, e tinha uma amiga minha muito próxima que chegava a dizer que era babysitter. E tava ali comigo e tal. E ela falou assim, eu falei, gente, que estranho. Porque quem tava no debate não era nenhum dos debates. Não era o Han, nem o Banchan, e nem o Chanmi, não tava o Banchan. E eu achei aquilo muito estranho, não tá o Banchan falando sobre a música. Quem tava era o Sumi e o Lino. Eu achei muito estranho. Assim, a gente começou a falar sobre isso, nossa, que estranho, não tá o Banchan. Que sim, que tivesse o Lino ou o Sumi, mas não tá o Banchan, sabe? A gente achou muito estranho. Aí já começou a achar esquisito. Porque, por isso eu falo, que o Lino e o Sumi são a base forte dos Stray Kids. Eles conseguem se manter equilibrados, eles não demonstram muita fraqueza, sabe? Enfim. Aí a gente estranho, eu falei com essa minha amiga, eu falei com essa minha colega, eu falei até no grupo, eu acho que, gente, o Banchan não tá. A gente começou a achar tudo muito esquisito, sabe? E os meninos tava, tipo, sério, mas o Lino e o Sumi são bem sérios, assim, quando eles estão. Então, assim, a gente acha estranho muito bem. Aí que começou a coisa a ficar esquisita. Quando eles foram se apresentar, não tinha o Hyunjin, gente, juro que foi assim, exatamente assim. A gente tava vendo a apresentação. Eu vou vir. Aí todo mundo no grupo, gente, eles agora. Sempre assim, né? Tanto no grupo quanto no Twitter. Gente, o Hyunjin não tava. E detalhe, quando eu esqueci, a gente viu a apresentação deles anteriormente, então foi assim, a apresentação deles, isso eu esqueci, isso foi depois da live, então vamos na ordem. Eles anunciaram que ia ter o Mnet anunciou que ia ter a live que todos os grupos iam se apresentar. Em seguida, o Hyunjin fez a live uma semana antes da apresentação. Teve a apresentação da live deles, que eles apresentaram o livro pra gente. Aí teve a live, a gente assistiu, surtamos pelos cabelinhos pretos e tal. Depois disso, teve esse evento. Acho que foi um dia depois, ou 2 dias depois, eu vou confirmar, mas acho que foi um dia depois ou 2 dias depois. Eu sei que a apresentação deles foi um dia depois, porque a apresentação deles foi tipo 10 horas da manhã pra gente, 9 horas da noite pra eles, tipo 9 e pouco pra gente, da noite pra eles, pra gente era de manhã. E na madrugada da manhã seguinte, tipo, pra eles seria tipo 6 horas da noite, pra gente era 6 horas da manhã, teve esse evento, que a gente descobriu que o livro não tava. Entenderam a ordem? Então, já tínhamos visto a live, já tínhamos soltado pelos cabelinhos pretos, o cabelão. E foi a única vez que teve o final dos 8. Se você reparar, na live, eu não sei se é agora, porque eu não assisto mais nada do Kingdom, mas na live, ele apareceu o final, os 8. Quando eles reapresentaram, não tinha o Hyunjin. Eles não mostraram o Hyunjin, gente. Então, o que aconteceu? Não tinha o Hyunjin na apresentação do Backdoor. E a gente ficou tipo, que porra tá acontecendo? Aí, eu achei, gente, eles talvez tenham se machucado. Já era que a JYP nunca fala as coisas antes, só depois. Agora eles estão falando um pouco, mas eles sempre falam depois. Falei, gente, ele se machucou, ele caiu, Anyway, pensou um montão de coisas. Só que a coisa. Aí todo mundo pensou, gente, cadê o Hyunjin? Gente, o Hyunjin, o que será que aconteceu com o Hyunjin? O Hyunjin tá bem? Isso aqui. Isso foi uma comoção, assim. Só que aí, o que aconteceu? Foi aí que eu vi que a coisa era séria. Quando eles foram se apresentar, Step Out, sei lá, se apresentar sobre os Stray Kids, o Chanbin estava com uma cara de choro. Não, gente. Pra vocês terem ideia, eu vi o Chanbin, eu falei, aconteceu uma coisa séria. E eu falei pra minha amiga na hora, e eu comecei a chorar. Eu falei, gente, tá acontecendo uma coisa séria. Porque a cara de choro dele, gente, era surreal a cara de choro. Se eu conseguir achar, porque eu realmente... Gente, eu deletei na minha cabeça, tipo, onde achar essas coisas do Peppa do Kingdom. Era assustador. Gente, eu falei, gente, aconteceu uma coisa séria. Aí começou, gente,
O Chanbin, cara, porque assim, o Banchan ainda tava com uma cara mais serena, mas o Chanbin, gente, era uma cara de choro. O clima pesadérrimo, gente, assim, pesado pra caralho. Começou, cadê o Rindim, cadê o Rindim, cadê o Rindim? Isso foi por umas boas horas e até que a JYP soltou uma nota, e a nota era em coreano. Em coreano. Então, assim, a nota era em coreano. E começou a dupla, ninguém sabia o que estava significando. Aí, alguém, quando a gente traduzia aquela merda do coreano para outro idioma com um tradutor automático da época, que era papago, sei lá, gente, apareceu no final que ele saiu do grupo. Pronto, Hyunjin saiu do grupo, a gente começou a chorar, era uma choradeira, e o pessoal falou, meu Deus, o Hyunjin saiu do grupo. Também mandou uma carta escrita à mão no Instagram, pedindo desculpa. Não tô falando uma coisa tipo, tu não soltou. É hashtag. E falando, e xingando, e marcando de JYP. Virou um caos. Gente, foi o dia inteiro até descobrir que eles estavam em atos. E eu sabia que o K-pop tem essa coisa de tirar as pessoas do grupo como se fosse um pedaço de cocô, né? Merda. Vamos tirar. Então, assim, eu sabia disso. Aí minha amiga falou assim, mas calma, vamos pensar o que será em seguida. Ataques ao Hyunjin e ataques sérios. Todo mundo que tinha foto, pra vocês terem ideia, a coisa foi tão séria, que todo mundo que tinha foto de um dos meninos do Stray Kids, principalmente se fosse o Hyunjin, na época eu não lembro com qual era a foto que eu tava, as pessoas vinham te xingar. Eu juro pra vocês, gente, o nível de xingamento era surreal. Qualquer Stray era xingada toda. E eu falo assim, gente, pra vocês terem ideia, começou uma onda de ataques mesmo. Existem, não tô falando nem dos Stray Kids, assim, você comentava, eles postavam, eles comentavam em cima se você tinha uma foto de um dos meninos do Kids, ou principalmente se fosse o Hyunjin, foi recomendado a gente não falar o nome do Hyunjin. Então, a partir do momento da carta até ele voltar, a gente não podia citar o Hyunjin, a gente não podia botar o nome dele em trend. Então, a gente podia citar, mas a gente não podia fazer em massa, né? Aí começou a segunda campanha. Ninguém queria que eles participassem do Kingdom. Ninguém queria. Aí começou a porrada de campanha para cancelar o Kingdom. E detalhe, não foi só as Stay, pra deixar bem claro, mas as 18, quem teve 18 naquela época sabe do que eu tô falando, e algumas pessoas do BTOB também. Por quê? Se eu não tô enganada, o 18 e o BTOB também estava desfalcado. Dois integrantes deles também não estavam. Um eu não sei porquê, acho que o do BTOB estava no exército, se eu não tô enganada, e o do 18 estava de licença por doença, por saúde mental, se eu não estou enganada. Mas virou uma campanha, ninguém quer, porque isso virou um enterro, gente. Gente, virou um enterro, porque tá todo mundo sem. Tipo assim, acho que poucos os grupos que tinham tudo completo. Inferno, só para inferno. Ao mesmo tempo, começou muita difamação com os Stray Kids, principalmente o vídeo, gente. Começou a surgir as coisas do passado e, gente, muita conta. Gente, pra vocês terem ideia, a gente criou na época, que eu acho que tem até hoje, para você fazer denúncia, né? Então, eu denunciei 150 contas de ataque ao Hyunjin. Gente, as pessoas literalmente criavam uma conta só para atacar o Hyunjin. Conta que foi criada no mesmo ano, assim, no mesmo mês. Tipo, eu tava em março. Conta criada em março para xingar o Hyunjin. Aí faziam fotos com imagem dele, com várias situações degradantes. Tinha coisas mais pesadas. Eu denunciei 150 em um dia. Eu não tô falando que foi no período de um mês, eu tô falando em um dia. Eu sentei. Foram 150 denúncias. No dia que eu chorava e denunciava, porque eram assim, coisas pesadas, de racismo a vídeos mostrando ele fazendo certas coisas, tipo, fala mentirosa, sabe, coisas fora de contexto. Gente, foi triste. E a gente tá ali vivendo um drama. E os Stray Kids somem por uma semana, assim. Eles desaparecem. A gente não tem shampoos, a gente não tem live, a gente não tem absolutamente nada deles. E o Hyunjin sempre respondia no Google e ele tinha colocado, isso é um detalhe importante, no nome dele tinha escrito Honey e tinha um floco de neve, porque a gente tava lá na Coreia, era inverno. Então ele tinha começado o inverno, ele colocou um bloquinho de neve. Não conseguimos. A Emilia falou, se eles estão em atos, a gente vai continuar. E a gente, aí todas as fanbases se juntaram e fizeram a seguinte campanha. Primeiro, todo mundo que é Stray bloquearia a sua conta. Então, bloquearia não, fecharia a conta. Então a gente ficou com contas pessoais fechadas
a gente não abrir a nossa conta. Só se quisesse, mas assim, era recomendado não abrir a conta ser privada. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisaria se organizar e a gente era obrigado a dar esse prêmio para os meninos. A gente ia ter que ganhar isso. Por memória do Rio, a gente ia fazer o nosso melhor para isso acontecer. Bino e Zoom foram os únicos que apareceram na época que os meninos estavam uma semana sem falar. Eles foram no rádio. A gente achou que eles não iriam, mas eles foram. Uma semana depois que os meninos ficaram calados, o primeiro a botar alguma coisa foi o IAM. O IAM postou uma foto, que foi muito traumático mesmo. O IAM botou uma foto, e aí, a partir desse momento, quando eles começaram a voltar, a gente percebeu que o nome do Hyunjin era proibido pelos meninos também. Os meninos não citaram nunca o Hyunjin. Eles nunca citaram o Hyunjin nesse período, gente, não citaram nada do Hyunjin. Primeiro, o aniversário do Hyunjin, a gente não sabia como que ia proceder. Fomos proibidos também pelas fanbase de comemorar o aniversário do Hyunjin. Então, o Hyunjin não recebeu comemoração de aniversário. A gente podia mandar e-mail para a JYP, então você podia escrever um e-mail, mandar para a JYP, tipo, parabéns ao aniversário dele. Você podia até escrever, mas não podia citar o nome dele no Twitter, mas eles preferiram que a gente evitasse falar o nome dele no Twitter. E se a gente quisesse fazer alguma homenagem que fosse em locais que não tivesse tanto acesso e não usasse hashtag com o nome dele. A gente era proibido de usar hashtag com o nome dele e qualquer coisa relacionada ao nome dele, a gente não usava. Tive parabéns ao Hyunjin, eles botaram o nome dele no negrito, a gente não conseguia clicar. Tivemos o aniversário do Stray Kids, o debut do Stray Kids. Tristeza, né? Porque a gente já tava um mês sem o Hyunjin. Os meninos não citavam o nome dele. A gente sabia que eles estavam se preparando pro Kingdom. Então eles... Gente, mas assim, deixa eu contar uma coisa. Todo dia tinha alguma coisa acontecendo. E na época, os Stray Kids estavam com uma campanha com a Se Alguma Coisa. Bota aqui. Que foi... Isso aí eu não acho muito comentado. Por isso, se vocês quiserem falar só sobre essa campanha que eles fizeram, que foi a derrota. E teve o debut deles, o aniversário do debut deles. Não recebeu nada, assim, entre aspas, né? A gente recebeu uma foto do Skizoo, porque eles podiam colocar os 8, inclusive, as fotos foram bem legais, inclusive. Eu também não lembro agora. Aí a gente tivemos a primeira live, a primeira apresentação deles de debut japonês. Então a gente teve o debut japonês deles, o fanmeeting japonês. Tristeza. Eu tô rindo, gente, porque assim, ninguém tava feliz. Eu deixa eu contar o clima que é. As pessoas só reclamavam. A gente só falava mal do JYP. A gente só denunciava. Gente, nossa rotina a gente tava todo mundo em casa por causa da pandemia. Né? Poucas pessoas tinham voltado a trabalhar. A gente chorava, reclamava da JYP e não podia reclamar no nosso Twitter, porque a gente não podia falar nada. Não podia piorar. Qualquer coisa que a gente fazia, as pessoas falavam, vai piorar a situação do menino. Eu tava num grupo de stay, a gente tava no Twitter comentando, gente, eles estavam muito tristes. Era uma triste. Gente, o clima era triste. Tudo era triste. Eles brincavam entre eles, a gente chorava. E o clima ficou tão estranho, o clima daquele família era tão estranho, que não tem muita coisa sobre aquele família. A gente não conseguiu ver. Eu tava com a minha melhor amiga, eu falei, eu não consigo ver. E a gente pode ver. A gente não viu o família, sim, eu não vi o família todo, porque tava muito clima, muito horroroso, gente. Os garotos estavam quietos. Assim, eles estavam brincando. O Banchan, o Lino, e eu acho que, eu não lembro se foi o Lino Sui, eles estão tentando muito, gente. Você percebia que eles não tentavam, vamos, sabe, tipo, puxar pra a coisa fluir, mas não fluía, gente. Simplesmente não fluía. O clima era horrível. Eu juro pra vocês, eu acho que eu nunca vi aqueles meninos tão abalados. E agora a gente vai voltar pro nosso querido 1º de abril, que foi aí eles fizeram uma live, todos eles fizeram uma live, todos os grupos fizeram uma live juntos. Foi a primeira live que a gente teve dos 7, Story Family, foi a primeira live que a gente teve dos 7. Foi uma live muito rápida, acho que durou 10 minutos, 15 minutos, se eu não estou enganado. E era uma live que tinha horário, então, por exemplo, o ATEEZ fazia 8 horas da manhã pra gente. O Stray Kids fazia live 9, o B2B fazia live 10. Tinha um horário que a gente fazia live da manhã e era na página da Mnet, se eu não estou enganado. Eles fizeram a live, os 7. E foi a única live que tem dos 7. Não tem mais nada, nada deles 7 tem. E foi uma live bem legal, foi bem divertida até, eles estavam bem tranquilos nessa live em particular. Mas a gente só chorava, gente. E a gente ainda não estava conformado, gente. Nessa época a gente não estava conformado que a gente ia não ter o Hyunjin, sabe? A gente sabia que eles tinham se preparado muito, a gente tinha noção que eles tinham se preparado muito, mas não ia acontecer. E até hoje isso também é um grande peso. Eu olho e falo, cara, o Hyunjin não participou do Kingdom, sabe? Do Kingdom. E como funcionaria a gente não sabia ainda. E a gente tava ali, assistindo aquela porcaria, né?
os meninos trabalhando com os condenados e tal. E isso, gente, o programa, vocês vão lá e assistem, que tem em algum lugar aí o programa. Começou o Kingdom, e a gente não sabia muito bem como ia funcionar, mas a gente sabia que a gente ia ter que votar e a gente ia ter que fazer alguma coisa e como seriam essas regras. A primeira vez que a gente foi aqui, a gente ia assistir ao vivo, então funcionava. Acho que era sexta, a gente assistia o Kingdom e a gente tinha que votar. A gente tinha um fim de semana todo pra votar. Gente, como funcionava? A gente tinha que fazer views. Então, a gente tinha que fazer views e votar. Então, funcionava assim. A apresentação deles caíam na... Eu não lembro qual era o dia exato que caiu, não sei se era numa sexta. Eles botavam o vídeo no canal da Mnet. A gente tinha que ter um tanto número de views. Então, por exemplo, tinha que ser muitos views. Aí, tinha umas metas, gente. Então, a gente tinha regras, né? Então, quando caía, a gente tinha que fazer as visualizações. Foi assim que eu aprendi a fazer views, né? Isso. E a gente tinha que fazer essas views muito rápido. E depois que acabava, a gente tinha... que acabava no domingo, mas as primeiras 24 horas a gente era mais importante. Então acabava no domingo, meio-dia. E a partir do domingo, meio-dia, a gente tinha que votar. Aí o voto a gente fazia no aplicativo da Mnet. Então a gente votava. E para votar, a gente tinha que ter conta e-mail. Então tinha que ser e-mails diferentes. Você só podia votar uma vez ou por e-mail, sei lá. E aí funcionava assim. Aí essa história é boa. A gente tinha a apresentação deles. A primeira apresentação foi Miron. A gente deu os views. Aí, dava meio-dia de domingo, o Banchan aparecia na live no domingo. Aí a gente tinha... terminava meio-dia, gente, quando acabava o meio-dia, a gente conseguiu alcançar, a gente alcançou todas as metas, tá, gente? Todas as metas existentes alcançadas, todas as metas existentes alcançadas. Aí acabava a meta, gente, era na hora, dava meio-dia e 1 pra gente, todo mundo no grupo ia, acabou, não sei o quê. Quando dava meio-dia e 10, você entrava no Twitter ou no grupo ali, você estava, como o Hyundai tá se sentindo? Tô com saudade do Hyundai. A gente não falava o nome dele. Ai, meu Deus, o Hyundai sabe que isso é pra ele também. Gente, a gente ficava uma hora chorando, escutando. Todo domingo era a mesma coisa. Gente, juro pra vocês, dava meio-dia, a gente ficava feliz, porque a gente tinha alcançado a meta. Meio-dia e 10, começava a chororô de todos os states do mundo, falando que espera que o Hyundai saiba que isso é pra ele também, se ele tá feliz, que o Hyundai tá com saudade do Hyundai. Aí apareceu o Banchan fazendo live, gente, assim. E foi nessa mesma época que o Stray Kids passou a fazer muita coisa. Então, a partir do dia 1º de abril até 1º de julho, e falo mais, talvez até mais do que isso, o Stray Kids teve conteúdo todos os dias. Gente, assim, todos os dias tinha conteúdo do Stray Kids. Gente, não tinha um dia que não tinha. E lembrando, voltando aqui na época do aniversário de debut dele, que eram, acho que foram quando eles fizeram 3 anos. Como a gente não teve live, como a gente normalmente tem presente e tal, a gente teve uma música. Então, foi a música que saiu do Sumi com o Changbin, com o Changbin, e saiu a música dele, foi o nosso presente de debut pra gente, e foi a única coisa que teve nesse dia, tá? Então, todo dia. A gente teve live de todos os meninos, até do Changbin a gente teve live. A gente teve live todo dia, a gente teve conteúdo todo dia. Não tinha onde ver, não tinha, gente. Esses meninos, por isso que eu falo que eu tenho um respeito muito grande. Esses meninos fizeram live, fizeram conteúdo todos os dias. Nunca teve nada com os 7. Nada. E com a relação do Kindle, o Kindle, a gente teve a gente votava, né? E aí não era ao vivo, tá, gente? Os programas eram gravados e depois a gente vinha e depois tinha as votações. Já acabava o programa, eles abriam pra votação pra gente. Tanto pra dar views no vídeo, quanto pra votação. Nessa época o Feno foi muito unido. Por isso que eu fico com raiva quando começam esse pessoal a falar besteira. A gente estava muito unido mesmo. A gente sentava e votava. De verdade, gente, a gente conversava. Eu tinha contato com 6 colombianos na época. Eu chorava todo dia, gente. De ódio. Chorava de tristeza. Chorava porque eu estava triste. Chorava. Era assim, dava meio-dia. Todo dia acontecia alguma coisa. Então, por exemplo, meio-dia, uma moça saía. Meio-dia, começava uma live de alguém. 10 horas, o Sumi, sei lá, resolvia aparecer no Google. E começou. Nessa mesma época, o Stray Kids começou a receber muito hate de pessoas falando que eles faziam só barulho. E foi muito pior. Assim, foi piorando por gente. Aí, nesse período de maio, mais ou menos, a gente começou a fazer denúncias muito maiores, assim. E eram denúncias mais difíceis. Por quê? Dentro de algumas plataformas, de algumas empresas grandes, Twitter, pessoas com Twitter muito grandes
revista especializada começou a falar mal dos Stray Kids. E a gente não tinha poder para isso, porque a empresa era muito grande. Então, eram algumas, inclusive algumas eu deixei de seguir. Brasileiras também, tá, gente? Essas páginas de Twitter muito conhecidas aí, gente, como a gente denunciou, tá? E eu cheguei nessa época, em maio, a gente chegou a denunciar cerca de 200 páginas e vídeos, entre vídeos e páginas, né? Em todas as redes sociais. Inclusive, aconteceu nesse período, um professor do Hyunjin veio em defesa dele, falando sobre que não entendia porque estava pagando por uma coisa que a turma inteira era. E ele, gente, o Hyunjin foi massacrado novamente nesse período. Então foi tudo muito difícil.